Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esperando que estejam todos bem em suas casas e com saúde. Vamos então fazer a oração que Jesus nos ensinou, fechando os nossos olhos da carne e levando os nossos olhos espirituais até os céus e orarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 19, no subtítulo A Parábola da Figueira. Antes de estudarmos essa passagem, uma consideração se apresenta às nossas vistas. Essa figueira não seria a mesma que serviu de comparação ao Mestre para a exposição da sua parábola no capítulo 13 do Evangelho de Lucas? Nós cremos que sim, porque senão não haveria motivo para tão sumária execução desta árvore. Essa passagem criou um ícone que serve à alma aprendiz quando ela está a caminho em seus passos iniciais de evolução. Ela elucida sobre o conhecimento subjetivo. As obras revelam, são como uma fotografia da alma a nos mostrar nas páginas da vida o texto da salvação. Um alerta é feito com a imagem da figueira estéril, símbolo do corpo religioso sem a vida. A fé que opera mudanças age e interage com a realidade à sua volta. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade do cultivo, do conserto, do reparo, da fertilização com adubos, antes de toda e qualquer resolução decisiva, como de momento, sem os requisitos preceituados nesse ensinamento, Jesus resolveu fulminar esta árvore que se achava bem esfolhada e bem copada. Difícil, não? Há quem não aceite o rótulo de filósofo para o Nazareno. Alega-se que não se pode ser considerado filósofo aquele que se considera em posse da verdade, uma vez que filosofia é movimento, isto é, corresponde a uma busca permanente do saber. Apesar de não se considerar de posse da verdade, o Messias, sem dúvida, é o maior expoente dela aqui na Terra e em todos os lugares. Todavia, como filósofo, ele fomentava a especulação, rejeitando a maturidade de cada um, conhecia habilmente a arte de argumentar e utilizou das parábolas para disseminar os seus conhecimentos. Figueira é o nome vulgar do Ficus carica, pequena árvore da família das moráceas. A parábola da figueira faz parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o seu título bíblico é Figueira Seca, a Purificação do Templo. Nessa passagem, Jesus expulsou os vendilhões do templo, exaltou a fé em Deus e teceu comentários sobre a oração e o perdão. Diz-nos a parábola, vamos ler. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome, e vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe então, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram o que ele disse. Mas como estava chegando a tarde, saíram da cidade para repousar. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, olhe, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Será que isso mesmo aconteceu? Alguns estudiosos aceitam o relato e dizem que sim, atribuindo o efeito de secar a figueira a uma manipulação de fluidos realizadas por Jesus. Nesse ensejo, Jesus usou seu poder para saciar a fome da alma, não para atender o exclusivo interesse próprio, tanto que não transformou pedra em pão no deserto, nem usou de prodígios para descer da cruz. Pode até ser sentido fome fisiológica, só que se serviu dela para se satisfazer de uma necessidade maior do homem, que seria o despertar espiritual. Jesus exigiria o fruto fora do tempo? Claro que não. Trata-se de uma linguagem figurada. Lembre-se, tempo de figo. É uma forma de ilustrar pela analogia o que se espera de uma figueira humana, produzindo em qualquer época, em qualquer estação,
mesmo que as condições não sejam favoráveis, fazer o bem de forma incondicional. Se dermos ao relato como sendo algo realmente acontecido, talvez esse fato vá causar estranheza a alguns, levando-nos a uma série de questionamentos. Por exemplo, não era tempo de figos? Comenta Marcos. E Jesus não o saberia? Devia saber, sim, claro. Mas também sabia que na figueira o fruto surge antes que as folhas se abram. Como a figueira estava com folhas, parecia adiantada às demais, fazendo supor que já estivesse dando frutos. Por isso, Jesus teria de se aproximado dela e foi ver se porventura acharia nela alguma coisa, mas não tinha frutos nenhum nela. Seria isso então motivo para Jesus ficar tão contrariado? No relato, quer nos dar a entender a ponto então de amaldiçoar a figueira e de secá-la até as raízes? Podemos conceber Jesus amaldiçoando? Colocar essa expressão em sua boca é, ao nosso ver, uma blasfêmia, como já dissemos. Espírito de grande elevação, cheio de compreensão sobre a vida e os seres, Jesus jamais amaldiçoaria nada e nem a ninguém. E se não está virado, por que ele então secaria a figueira? Segundo a narrativa de Mateus, quando os discípulos se maravilharam e perguntaram como é que repentinamente secou a figueira, Jesus teria lhes explicado: se tiverdes a fé e não duvidardes, não só farias o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e te precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, fazer a figueira secar teria dependido da fé de Jesus, da sua firmeza de ensinamentos, no que pretendeu então realizar. Ainda hoje, alguns entendem assim, que Jesus secou a figueira para mostrar o que pode a fé. É uma forma de ilustrar o que se espera desta figueira humana, como dissemos, que era para produzir em qualquer época, fazer o bem incondicional. A relação entre folhas e frutos pode assim ser entendida que, na antiga Palestina, diziam que os primeiros brotos de frutos da figueira aparecem 2 meses antes das folhas. Neste caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para, mesmo fora de época, possuir os frutos. Cristo se baseia nessa premissa para lançar uma praga à figueira. Daí, a morte de uma árvore pode estar conectada ao uso do magnetismo. Se Jesus destruiu as células prejudiciais causadoras de enfermidades, tais qual na cura dos 10 leprosos ou da mulher que sofria de hemorragia, por que não poderia destruir as células de uma árvore? Mas será que isso aconteceu mesmo? Voltamos a perguntar. Parece-nos que o mais provável é que Jesus, conhecedor das leis da natureza e sabendo que ela iria morrer, disse-lhe para não dar mais frutos. Não foi ele que matou a figueira, mas ela que já estava a definhar. Allan Kardec, no capítulo 19, nos versículos 9 e 10, ressalta 3 tipos de símbolos que podemos observar nesta parábola. O primeiro, pessoas que aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Pessoas que podem ser úteis e não o são. E médiuns que se desviam de sua missão. A esterilidade é nota destoante, então. Uma coisa estéril, nada produz. Com o tempo, a obra estéril vai desaparecer. Jesus está nessa passagem evangélica chamando a nossa atenção para as boas obras, não as de aparência, mas as de real valor para a humanidade. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. A vida de aparência caridosa pode enganar aos homens, pode até fazer prosélitos, mas não consegue ludibriar a Deus, que é eminentemente sabedoria e justiça. Esta é a lição que devemos extrair desta parábola. A figueira, assim como a oliveira e a videira, é uma das árvores que simbolizam a abundância. No simbolismo, representa a ciência religiosa. E no seu restrito da simbólica cristã, ela representa não só a ciência, como também a sinagoga, que por não ter reconhecido o Messias da nova aliança, já não produz mais frutos. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele se dirige à ciência que esta árvore representa, pois a religião que imperava na sua época não servia para ser a autêntica herdeira da doutrina renovadora que ele trouxe. Por isso, deveria ser condenada à esterilidade. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem. Pode-se falar dos oradores que possuem o brilho das palavras, mas falta a solidez dos argumentos, pois agradam mais aos ouvidos do que ao exame da pura razão.
E as pessoas que o ouvem depois dizem: que proveito disso tiramos? Não nos serviu para nada. Temos que pensar e refletir muito nisso. Tanto a videira quanto a figueira tinham um papel importante para os judeus, de modo que no Antigo Testamento, várias vezes a prosperidade de Israel ou sua reprovação foi indicada com referência a essas árvores. Assim, podemos entender que a figueira plantada em uma via é uma figura de posição e privilegiada que Israel desfrutou na antiga divisão. No entanto, esse privilégio trouxe também responsabilidade, e sabemos que Israel, como nação, não respondeu a esse privilégio e não se voltou para o Senhor. Portanto, a falta de figos na figueira simbolizava a reprovação de Deus e seu juízo iminente. Se não produzisse frutos, a figueira seria cortada. O significado central dessa palavra não se resume apenas a Israel, mas a todos que ouvem e leem essas palavras de Jesus. A parábola nos dá um importantíssimo ensinamento. Somos todos filhos do nosso Pai Celeste e somos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. E se nos submetermos em amor, em igualdade, em irmandade, Ele, o nosso agricultor, cuidará de nós para que no tempo certo apresentemos os nossos frutos de amor. Ninguém pode enganar a Deus, como já dissemos. O homem é quem engana a si mesmo. Deus conhece o coração humano, Ele sabe das suas intenções. Não se pode viver de aparências, temos que ser em essência. Para tudo há um tempo determinado. O erro da figueira seca não foi estar desprovida de frutos, pois não era tempo de frutos, lembram? Mas o problema foi querer ser mais, ou parecer ser mais, do que as outras figueiras sem o ser. Essa palavra nos mostra a verdade de que um simples homem se importou com a figueira estéril, de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais um ano. Mais ainda, Deus se importa com o homem e se mostra magnânimo e paciente. Porém, sua paciência tem um limite, sabiam? Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas chegará o tempo em que o dia do juízo final virá. O seu trabalho foi erradicar o mal que consiste, acima de tudo, na postura do indivíduo que se condiciona às circunstâncias naturais e às imposições culturais. Ensinou que não terá êxito espiritual aquele que não vencer as suas limitações e que agir condicionalmente como a figueira. O homem tem potencial para enfrentar a secura do solo, a tirania dos governos, a injustiça social, as intempéries culturais, bem como todas as utopias e todos os sistemas ocos e todas as doutrinas carentes de base sólida. Hoje, os homens estão vivendo num tempo de oportunidades, mas chegará um momento em que a oportunidade de salvação será tirada, a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. Assim, o ensino principal da parábola é que a paciência de Deus resulta em julgamento ao pecador impenitente. Quando Jesus ensinava as multidões, muitas vezes fazia uso das parábolas para citar fatos e situações que aconteciam naquela época. E naquela época, assim como hoje, existiam 3 classes de pessoas, como dissemos. Aquela primeira a qual me referi é comparada a uma árvore que produz bons frutos. Essas pessoas comportam-se conforme o ensino de Cristo, deixando-se enraizar em seus corações a semente da palavra, produzindo frutos de amor, de misericórdia, de fidelidade, de paz e de bondade, que são percebidos por todos. A segunda classe, segundo Mateus, é como uma árvore má que produz maus frutos. São aquelas pessoas que às vezes até vão aos templos, ouvem a palavra e se emocionam, mas continuam produzindo os mesmos tipos de frutos que seriam o ódio, contendas, intrigas, confusões, incompreensões e tantos outros. Endurecem seus corações e não permitem que a semente de Cristo penetre e cresça. Por fim, também existe a árvore que não produz nenhum fruto. Essa seria a terceira. Pessoas que vão aos cultos, estudam a palavra, mas não fazem nada na obra de Deus. Então, elas estão há anos na mesma estagnação espiritual, como plantações cheias de folhas, mas sem frutos. Vejamos quantos hoje se empenham nisso. Pensemos e reflitamos. Cavam a terra ao nosso redor, revolvendo, modificando as situações de nossas vidas para que despertemos e prestemos mais atenção ao que está acontecendo. Adubam-nos com oportunidades renovadas de ensino, de exemplos e de estímulos ao bem. Tudo para que nós nos resolvamos a dar frutos, para que comecemos a melhorar atitudes e sentimentos e nos tornemos úteis, prestativos e fraternos.
Há séculos, Deus esperava pacientemente o desenvolvimento intelecto-moral da humanidade e continua esperando pelo progresso de cada um de nós. Em várias épocas e vários lugares, enviou viticultores espirituais, verdadeiros missionários capazes e amorosos para ajudar que a humanidade alcance maturidade e saiba implantar na terra o reino de Deus. O maior de todos esses mensageiros foi Jesus. Agora Deus nos envia o Espiritismo para nos mostrar, nos evidenciar através da assistência dos bons espíritos e com testemunho dos próprios mortos, entre aspas, as consequências felizes ou infelizes que nos esperam no além, conforme nos fizermos figueiras produtivas ou não. Se mesmo após tanta ajuda espiritual ficarmos indiferentes ou recalcitrantes à obrigação de dar frutos, o que é de se prever? Que venhamos a ser cortados do planeta Terra, indo reencarnar em mundos inferiores e lá sermos submetidos a processos mais enérgicos de desenvolvimento intelecto-moral. Isso seria a nossa sina. Ainda hoje e sempre será assim. Toda instituição humana que se afastar da vontade de Deus, que de deixar de servir aos desígnios divinos de verdade, fraternidade e progresso para todos, também se desvitalizará da graça divina e se condenará a si mesma à esterilidade moral, na essência e no sentimento. O escritor Humberto Rodin nos diz: todo mundo é bom no meio de bons. Ser bom no meio dos bons é fácil. Ser livre no meio dos livres é fácil. Isso é para os fracos. Agora, quero ver ser bom no meio dos maus, ser livre no meio dos escravos, ser puro no meio dos impuros, nos fala o autor. Isso é produzir fora do tempo favorável. Isso é para os fortes. Neste ensejo, o mestre refuta a tese de que o homem é fruto do meio. Aplicando a parábola à nossa atualidade, que significado poderíamos tirar hoje e para nós deste ensino? Vamos refletir. Nós, humanos, somos seres espirituais, imortais. Pela reencarnação, Deus nos plantou na Terra e aqui estamos ocupando o seu solo e utilizando os seus recursos, tendo a obrigação de dar frutos. E de que tipo? Já pensou? Curiosamente, a figura não produz frutos, mas flores inclusas. Uma floração interna, olhem bem, é o símbolo muito apropriado para o desenvolvimento e para o aperfeiçoamento interior de cada um de nós, seres humanos, o desabrochar de todas as nossas possibilidades intelectuais, de todos os nossos atributos e faculdades espirituais a serem evidenciados pelas virtudes e pelas boas obras. Este é o fruto que o ser humano deve apresentar e para produzi-lo é que aqui estamos encarnados na Terra. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim dos frutos, pensem bem. Ninguém deve viver de modo inútil, cada um de nós é célula viva e valiosa do grande organismo chamado humanidade e deve nele desempenhar bem a sua função. Todos usam o solo do planeta, todos consomem os seus recursos e todos têm a obrigação de produzir adequadamente segundo as suas possibilidades individuais. Então, como estamos reagindo a tanto empenho e tanta dedicação? Não sejamos, então, figueiras estéreis. Aproveitemos o concurso do Espiritismo e dos bons espíritos para conseguirmos produzir em nós e no mundo os frutos dos bons sentimentos e das boas ações, pois Jesus, nosso amado Mestre, tem fome deles, sabiam? Agora eu pergunto, e quanto a você? Você entende a sua vida? Sua vida tem algum sentido em meio a este mundo caótico? Você conhece o propósito de sua vida e o que você pode vir a ser? Esqueça por um momento a grande questão do sentido da vida e se concentre apenas em você. Qual é o propósito de você respirar, alimentar-se e se ocupar espaço nesse planeta? Se você não sabe dizer nada sobre isso, é porque muita coisa ainda falta a ser para nós o importante de ser dito. Essa religião é a do Cristo. Aproveitemos esse concurso do Espiritismo. Você está vivo, você tem um lugar. A tarefa do homem é produzir e ser útil. A hipocrisia, o supérfluo, o ideal pregado e não vivido, a obediência cega à lei e aos dogmas, a comparação com o mundo interior e exterior é o que nos faz viver intensamente essa vida humana, essa religião que é de frutos e não de folhas. Esqueçamos todo o resto. Vivemos e Jesus espera por frutos no ideal do bem, mas você está produzindo frutos? Você está vivendo sua vida como parte de um grandioso e extraordinário propósito?
reflita consigo mesmo qual a árvore que você está sendo, quais os frutos que você em Jesus encontrará dentro dos seus ramos. Você pode e deve encontrar as respostas para essas perguntas. Elas devem e podem fazer uma diferença significativa na sua vida. E Deus quer que você encontre a sua resposta. Pense nisso. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer esse momento e solicitar da espiritualidade uma vibração aos locais de dor e de sofrimento, como os hospitais, e lá aos funcionários da saúde que incansavelmente lutam contra a pandemia, aos albergues, asilos, creches e presídios, que a nossa casa espírita possa ser harmonizada, bem como todos os outros segmentos religiosos. Vamos solicitar uma vibração aos líderes das nações para que possam ser bem orientados em suas decisões. Solicitar vibrações para aqueles irmãos que desamparados vivem nas ruas. Solicitar uma vibração para o nosso ser interior e uma outra onde ela se fizer necessária. Nosso carinho a vocês que estão conosco todas as semanas pedindo que, se gostaram, se inscrevam no nosso canal, se ainda não o fizeram. Clique no positivo. E para cada aula assistida, façam seus comentários e, se for possível, divulguem esse canal entre os seus amigos e nós estaremos felizes. Até a próxima semana. Muita paz. Obrigado.